Abençoados com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos a mais uma live, bem-vindo ao nosso encontro. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos de alguns assuntos concernentes à vida cristã. Eu quero agradecer em ações de graça a Deus pela sua vida. São inúmeros testemunhos, são muita gente. O meu telefone não suporta, meu telefone é 64 gigas, eu preciso adquirir um telefone com 128 gigas, meu telefone esquenta, não suporta. Você imagina, a maioria das pessoas nesse canal tem o meu telefone particular, tem o meu contato, e eu procuro responder a todos logo pela manhã, outros ao meio-dia e outros 6 horas da tarde. São intervalos que eu não estou no meu trabalho secular, mas vocês não imaginam, ou devem imaginar, o tamanho de testemunhos, de áudios, de textos, de vidas que foram libertas pelo Evangelho, de pessoas querendo conhecer e querem apostilas, e querem saber se damos cursos, enfim, meus amados irmãos, que avivamento do Evangelho. Não é um avivamento de um homem, de Geraldo, não é um avivamento de uma igreja, isso tudo é falácia, isto é uma lavagem cerebral que fizeram. As vidas estão acostumadas a seguir a homens e andar sobre muletas, mas nós oferecemos a liberdade em Cristo, oferecemos Cristo, o Messias, como o pastor das ovelhas, não, das vidas, porque eu vou traçar algumas coisas sobre ovelhas, me desculpa, mas Cristo é o sumo autoridade entre nós. Não existe esta falácia, este engano de você ser uma ovelha e estar debaixo de uma cobertura pastoral. Tudo isto foi um esquema que foi montado pela religião evangélica, adotado pelos pseudos pastores para dominar as vidas. A verdade é que nós estamos no domínio do Espírito Santo e a ele submetido. Bem, como deve estar aparecendo aí para vocês na tela, está aparecendo para mim também, o tema deste assunto a ser abordado hoje é a lavagem cerebral. Durante essa semana, mais precisamente domingo, eu tive uma enxurrada de ataques pessoais, que como eles não têm o que refutar do que nós mostramos aqui, eles atacam para o lado pessoal, eles atacam a pessoa, esquecem que dizendo-se sábio, eles se tornam loucos, porque você que me acompanha aqui, o nosso trabalho neste canal, eu não cito o nome de ninguém. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que ir para debate com ninguém. Não estou aqui para provar nada. Eu estou usando os argumentos que eles usam, a Bíblia que eles usam. Só que a minha visão é a visão da graça de Deus, respeitando o tempo verbal, respeitando o contexto social e histórico e mostrando a diferença entre a lei e a graça. Então, como eles não têm o que refutar com argumentos bíblicos, do jeito que eles acham que deve ser, eles atacam o lado pessoal. Aí é Geraldo. Eu estive navegando hoje, à tarde, pela internet, pelos canais do YouTube, que diz pregar a igreja, o evangelho, enfim. Olha, o que tem de canais contra Geraldo, refutando Geraldo, mas não tem que refutar Geraldo. Geraldo é um ser humano, pai de filho, trabalhador. Vocês têm que refutar a mensagem de Geraldo. Peguem o evangelho, peguem a Bíblia e mostrem lá
que o batismo é um engano, que a ceia é um engano. Mas me atacar, vocês não vão para lugar nenhum. Primeiro que eu não dou nem confiança a vocês que eu digo, a eles que me atacam na internet. E uma senhora me atacou aqui ferozmente. Você tinha que ver a sargentona. Você tinha que ver como é que ela braba, porque eles são a lei suscita ira, né, meus irmãos? Tinha que ver como é que ela atacou. Ela disse que se tivesse de frente comigo, eu ia ver uma coisa. E falando rude, e disse, afirmou categoricamente, deve ser uma dessas pessoas que assistem o nosso canal, que eu fiz uma lavagem cerebral em vocês que me assistem. Eu disse a ela, se esse termo pode ser usado, quem fez uma lavagem cerebral não foi eu. Quem fez esta lavagem cerebral nos inscritos do meu canal foi o Cristo ressuscitado. E ele lavou o que do cérebro das pessoas? O lixo que vocês colocaram, implantaram na mente deles. Vocês implantaram um terror psicológico. Vocês implantaram uma doutrina legalista farisaica. Vocês implantaram a perversão do evangelho. E o que é que coube a Cristo fazer? Fazer uma lavagem cerebral na mente dos crentes. Sim! Aconteceu comigo. Eu sofri uma lavagem cerebral pelo Evangelho de Cristo. Aqui dentro só tinha lixo da religião, podridão da religião. Eu via demônio, eu via monte, eu via a igreja como casa de Deus, eu via dízimo, que é alimento, como dinheiro, eu via o homem lá na frente como meu pastor. Eu, herdeiro, me via como ovelha, submetido ao cajado do pastor, e por ele conduzido, e por ele açoitado, e por ele disciplinado, e por ele tosqueado, manipulado. Cheio lixo que estava na minha mente. Mas Cristo, o cabeça da igreja, que ressuscitou, que rasgou o véu, que me colocou de pé diante da vida, e me deu a rédea da condução. Eu não fui mais, nunca mais, render glória e honras a homens, porque eu reconheci o senhorio de Cristo. Esta foi a lavagem cerebral que Cristo fez na minha mente. Então, se este termo pode ser usado, se o ataque desta sargentona, coisa ruim, é porque só pode ser uma coisa ruim, porque vocês tinham que ver a autoridade. Diz que eu não conheço a palavra e que ela sim conhece. Ui, me desculpa, dona sargentona, Zinfia. Ela deve estar me assistindo agora, porque eles dizem que não gostam de mim, mas são os primeiros a chegar. São os primeiros a dar o like contrário. Eles ficam atentos, entendeu? Eles precisam mais disto do que nós mesmos que nos alimentamos desse encontro saudável. Porque eles estão aqui para espreitar a nossa liberdade. Como eles não têm argumento, eles precisam vir aqui e ficar engolindo o camelo e coando o mosquito. Eles ficam às espreitas, olhando, aí quando há um mosquito, eles já engoliram o camelo e estão coando esse mosquito. Então, se existe um termo, se este termo usado pela sargentona pode ser usado, sim. Cristo fez uma lavagem cerebral em mim. O lixo da religião saiu, a podridão saiu. Dava relógio, anel. Você foi vítima disto, né? Quantas vezes você vendeu uma propriedade, teve que dar 10% como dízimo,
mais uma oferta. O pastor não saía da sua casa, era café de manhã, de tarde ele estava lá na sua casa. Então esse é o lixo que foi lavado, mas não foi para o Geraldo. Geraldo não tem poder de persuasão. Eu disse na live de ontem, o abençoado disse, o Geraldo não acredita nos dons do Espírito Santo, o Geraldo não acredita nos balabalaba, o Geraldo não acredita nos glu-glu-glu, até porque glu-glu-glu-glu é coisa de Sérgio Malandro. Eu tanto acredito nos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo está iluminando os olhos de vocês. Se eu não acreditasse, como é que essa palavra chegaria aí? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Eu não acredito nesta manobra. Eu não acredito nessa patifaria. Eu não acredito nessa sem vergonhice que se montaram aí em nome de Cristo para usurpar a honra e a glória que ele não divide com ninguém. Eu não acredito nesse carnaval, nesse samba do crioulo doido, que as pessoas fazem subindo em cima de um altar, quando pegam o microfone, pegam a unção do macaco prego, e pula daqui, e pula de lá, e quica daqui, e quica de lá. Eu não acredito nisso. Já até acreditei quando eu era menino. Quando eu era menino, eu acreditei em muitas coisas. Eu acreditei que o demônio, o devorador era um demônio, eu acreditei nisso. Eu acreditei que um homem via falando lá, recitando lá uns mantras, uns balabachúrias, e que era Deus falando na boca dele. Eu acreditei em muitas coisas. Pasmem, tamanho era o lixo na minha mente. Eu acreditei que um homem levantava um pedaço de pão feito por um outro homem, era o corpo de Cristo. Você vê o lixo que estava na minha mente e que Cristo teve que lavar tudo isso. Mas olha o que diz a palavra, que eu mostrei a ela. Eu mandei no zap para ela, ela disse, não vou abrir porque eu já conheço tudo que você fala. Pode até conhecer, só não pratique e não vê com os olhos iluminados. Senão não falaria e não praticaria o tamanho das atrocidades no alçapão em que ela preside. Mas vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Você parece um pouco contraditório, que homem nenhum pode amar uma mulher da forma que Cristo amou a igreja. Então, Paulo faz uma analogia e diz, e a si mesmo se entregou por ela. Agora leia. Para que a santificasse. Santificasse quem? A igreja. A igreja está santificada ou não? Está. Depois diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui está a lavagem cerebral. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Porque eu tenho dito, quando as pessoas associam o termo igreja, quando se fala do termo igreja, as pessoas associam isto ao templo, às catedrais, às mandingas feitas em nome de Cristo, aos toma lá da cá, aos cultos de consagração, à busca do Espírito Santo. É a isto que as pessoas associam o termo igreja. Quando você fala para a pessoa te pergunta, você está em que igreja? Mas como assim que igreja? Nós somos a igreja. Neste momento a igreja de Cristo está reunida aqui no YouTube. Estamos aqui juntos, meditando na palavra do Pai. Está escrito aí que Ele a santificou, a igreja, e a purificou por meio da lavagem de água pela palavra. Se aconteceu uma lavagem cerebral, foi de Cristo em nós pela palavra. Glória a Deus! A palavra nunca me lavou, ela me manipulou, mas que não era a palavra de Cristo, era a palavra de Moisés. Quando tinha a palavra de Moisés, que em muitos lugares que eu entrei, também não se falava quase nada de Moisés, era pregação. Que eu vi um rato andando pela parede, e quando tocou o louvor, aí já não era mais um rato, era um morcego. Muitas das vezes eu entrei nesses
nesses lugares aí, e quando alguém segurava o microfone, já vinha falando nos balabalaba, e daqui a pouco, quando ele falava, virava para o pastor presidente e dizia: desde que eu entrei aqui, que eu sinto a presença do Senhor. Certamente o Senhor está nesse lugar. O povo, glória! E era a profecia para o anjo da igreja. Essas coisas que vocês sabem. Então, diz que ele, Cristo, santificou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra. Então, houve uma lavagem cerebral. A sargentona disse, mas ela não entendia. Houve no meu cérebro, na minha mente, a mente de Cristo foi descontaminada. A mente de Cristo foi ativada, os olhos iluminados. Houve uma lavagem, mas houve pela palavra. E ele diz então no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, não há na chamada igreja evangélica uma lavagem cerebral na mente dos crentes pela palavra. Pelo contrário, há um engessamento, uma cauterização. A mente da maioria dos crentes, 50% estão engessadas e as outras 47% estão cauterizadas. Ao invés de haver uma lavagem cerebral, há um engessamento, um endurecimento. Há uma cauterização. Eles fizeram um samba do crioulo doido. E quando você prega essas verdades, os ataques, os bonitos reais, só ele que está certo. Tem uma aí que diz assim, só ele que está certo, ele é metido a ter a verdade. Só eu que estou certo? Não. Esta palavra que está certa que vocês não aceitam. Vocês mandam as pessoas aceitar Jesus na igreja de vocês, mas vocês não aceitam que a igreja é gloriosa, que a igreja está sem pecado. Sim ou não? Sim, tem um montão aí pela internet dizendo que eu sou maluco, dizendo que não existe pecado. Somos, eu e Cristo somos loucos, porque ele disse em Hebreus 9:26 que aniquilou o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. E o que é que eles fazem? Engessam a mente dos crentes para que eles não acreditem nisto. Costuram um véu, faz um samba do crioulo doido. Cristo morreu para tirar os pecados, dizem eles, mas você tem pecado. Ora, então Cristo não morreu para tirar os pecados? Cristo morreu no meu lugar, diz o pregador. Ora, se morreu no meu lugar, então eu não tenho pecado. Cristo amou o mundo de tal maneira para que os crentes nele tenham a vida eterna, mas você vai para o inferno. Ora, que samba do crioulo doido é esse? Que confusão é essa que vocês fazem? Morreu no meu lugar ou eu estou perdido? Então é isto que eles colocaram: lixo, confusão. Você nunca entendeu o evangelho como entende agora, às claras. E foi preciso vir então um semi-analfabeto, e eles ficam para morrer. Sábado ligou um para cá e disse: você tem que estudar teologia, não existe ninguém. Você já viu um médico sem fazer faculdade? Você já viu? E eu me admiro, porque o cara, sabe, o cara com baboseira. Você já viu um professor dar aula sem se formar? Você já viu um advogado sem fazer advocacia? Como que você quer pregar o evangelho se você não sabe ler, Geraldo? Abrindo, não precisa saber ler. Soletrando, já dá uma aula em vocês, meu irmão. Tu imagina se eu soubesse ler? O pau da graça que ia cantar no focinho de vocês, meu amado. Eu só sei soletrar. Já estou fazendo esse barulho aí a ponto de vocês perder a linha e ligar para mim? Então, fizeram um samba do crioulo doido na mente dos crentes. Aprove a Deus agora vir lavar. Lavou com a palavra, está escrito aí, Efésios 5:26.
mas eles não respeitam isso. Quer que as pessoas aceitem Jesus, mas eles não aceitam a palavra. E é por isso que em Marcos 2:21, há mais de 2000 anos, hein? Se não tiver mais, beira, porque Jesus estava vivo ainda, né? Ele morreu aos 33, a palavra ali, o evento, apesar da carta ter sido escrita depois por Marcos, mas o evento era antes da cruz, o acontecimento, entendeu? Então você vê, está aqui há mais de 2000 anos, se não tiver há mais, está quase. Eles nunca entenderam isso. Olha aí, ninguém quer dizer quem? Ninguém. Então faz Jesus de falso profeta e de mentiroso, porque é exatamente isso que eles fazem nas igrejas deles, costura. Mas vamos ler, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Depois ele diz no versículo 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Será que Jesus estava aqui falando de roupa, ele era alfaiate? Ele era sommelier, cuidava de vinhos? O que é que se tratava aqui? Ele estava falando da nova aliança. E a igreja tradicional é expert em pegar o pano velho lá da lei de Moisés, tirar o dízimo, tirar todo o aparato da lei, porque fazem bem ao seu ego, fazem bem aos seus cofres, fazem bem aos seus status, à sua posição, são expert em pegar o pano velho e trazer aqui para dentro. Dizem estar em graça, mas ainda amam o dízimo em graça. Dizem estar em graça, mas ainda amam uma campanha, um bazar evangélico, uma autoridade eclesiástica. Isso é coisa da lei, meu amado. Os escribas e os fariseus é que tinham esta pompa. Dizem pregar a graça de Deus. A nossa igreja também prega graça, dizem alguns. Mas costuram o pano velho em pano novo. E qual é o resultado? Jesus, nos dias de sua carne, disse: o pano velho deixa o remendo maior, vinho velho em odre novo, rompem-se os odres são as vidas, estão rompidas, estavam. Os que passam por esse canal estavam, só atacam, pode perceber aí embaixo aí, ó, os ataques são dos patronos. Vai lá, quando ele clica aqui que eu vou lá no canal deles, são evangelistas, são pastores, são professores da escola dominical, que mamam, desculpa a expressão chula, que mamam na teta do cofre do sistema religioso. Eles se alimentam do salário do povo que sustenta esse povo aí. Os do canal aqui não sustentam mais. Porque se eu pegar alguém aqui desse canal, ainda lá sustentando a teta do sistema religioso, meu amado, mas eu dou em vocês e até vocês me amam, porque não é possível, meu irmão. Chega. Não, eu fico coisado. A dona aqui está dizendo, cuidado que você vai dar um troço. Cara, mas eu dou um troço, mas alguém tem que falar. Então eles fizeram um samba do crioulo doido. Estou em graça, mas traz lá um remendo, o pano. Vamos remendar aqui. Traz aqui um pedaço do pano da lei de Moisés. Faz essa coxa de retalho aqui. A velha aqui em casa tinha uma coxa de retalho. A gente tinha uma coxa da minha mãe lá, e ela pegava lá, quando rasgava, que eu metia o pé todo sujo de obra, de concreto, chegava em casa à tarde, rasgava, no outro dia ela costurava. É uma coxa de retalho. A doutrina do sistema religioso é uma coxa de retalho. De Paulo tem o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem esse retalho de Romanos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tem esse retalho de Coríntios. Olha, trazei o dízimo da casa do tesouro, o retalho de Malaquias. Olha, faz a peça da promessa e encherá o seu celeiro,
dele. Tem um retalho de Cantares de Salomão, tem um Cantares de Provérbios, tem um retalho de Provérbios. É uma coxa de retalho. Pronto, falei. Por causa disso. Cauterizaram a mente dos crentes e quando você chega com uma palavra, eles atacam. Ele é o dono da verdade, só ele que está certo então. Olha, o meu pastor, um homem de Deus, está aí pregando a palavra há tantos anos, chegou esse homem agora. Não, esse chegou agora. E esse que vocês não respeitam? Que ele disse que ninguém pode. E esse chegou quando? Hein? Esse aqui chegou quando? Porque eu não estou falando a minha palavra. Você não está lá no meu trabalho, onde eu mandei hoje, pedi o ajudante a fazer um concreto 3x1. Isso aí é a minha palavra, é a minha autoridade que eu estou mandando. Mas eu não estou falando a minha palavra, estou falando esta. Esta aqui está aí há mais de 2000 anos, chegou antes que vocês. Vocês não respeitam. Porque cauterizou a mente das pessoas. Mas está chegando a hora, e já chegou, um grande avivamento nesse país, que está se reproduzindo silenciosamente. O Evangelho agora tem voz e tem vez, pelos canais do YouTube, pelas mídias sociais, pelos Instagrams, pelo grupo de WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook. Está entrando, eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer, como ratos sujos nos seus próprios esgotos. A verdade está chegando, as igrejas estão ficando vazias, o povo está sendo despertado pela pregação genuína do Evangelho, e nós vamos para cima, porque não adianta mais, não tem mais como parar. Nós pegamos o gostinho da verdade e ela tirou as algemas, libertou dos cativeiros. Nós descobrimos que ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Nós nunca deveríamos estar presos por eles, e uma vez livres, chega! Estamos livres, libertos de todas as algemas da prisão da tradição evangélica. Não vamos mais parar, porque agora não é Geraldo, agora são vidas que se multiplicaram de norte a sul e de leste a oeste. Aonde tem um sinal de internet, ali está a graça de Deus. Dentro do teu carro, na tua sala, na tua cozinha, na palma da tua mão, o escudo poderoso da fé, a palavra ativada, o Evangelho do Cristo ressuscitado, está como um escudo no nosso coração. Não está longe, está na boca, está imprimida na mente, está no coração, e no momento certo, Deus dá sabedoria, o dom do Espírito Santo se manifesta e você começa a, é numa artilharia, numa unção poderosa e genuína do Espírito Santo, você começa a lembrar de palavras, de versículos, e toma graça, e toma graça, e toma graça, e toma graça, e eles ficam loucos e rua! Ninguém. Mas não foi respeitado isto. Gostei desse insight que o Espírito Santo colocou na minha mente. O Evangelho do sistema religioso, nada. Eu vou botar no meu status se eu me lembrar. É uma coxa de retalho. Se Deus é por nós, a igreja, quem será contra nós? Um retalho. Cauterizaram a mente dos crentes. Engessaram, cauterizaram a ferro em brasa, deixaram a mente dos crentes insensível, deixaram a mente dos crentes sem a capacidade de absorver a verdade do Evangelho. Paulo disse isso a Timóteo, instruindo a Timóteo. Presta atenção, essa é uma das passagens que eles fazem o samba do crioulo doido, embolam por não ter revelação. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, já naquela época, porque eles estavam vivendo os últimos tempos,
alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé é se prender, deixar a fé, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, para se entregar a isso que está aí dentro. Aí fora, fita, campanha, fogueira santa, oração de pastor com a mão em cima, ungindo com óleo de cozinha, óleo soia. Isto é apostatar da fé, deixar de seguir a Cristo para seguir homens. Isto é apostatar da fé. Ele diz, ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores, vejam bem, e a ensino de demônios. Temos um vídeo sobre isso, espíritos de enganadores, e temos também o ensino de demônio, daimon. Não tem nada a ver com o ser das trevas. Espíritos enganadores é o que eles são. Depois ele diz no versículo de número 2, olha por meio de que vem os espíritos enganadores e as doutrinas de demônio. Vê se vem por meio de Exu, de Pombagira, vê se vem os ensinos de demônios, que são ensinos de homens maus e perversos. Veja por onde vem. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eles sabem que é mentira. Eles sabem. Eles sabem que a fogueira não é santa. Aquela fogueira é até fictícia. Eles sabem. Eles sabem que naquela água não tem elemento nenhum. Ah, tem H2O. Eles sabem que é mentira, mas falam. Por quê? Porque a mente já está cauterizada pelo vil mental, o amor ao dinheiro. Fazem disto um negócio, uma profissão. Pastores nessa... Quem diria? Paulo tivesse vivo, estaria horrorizado, estupefato, estaria babando. Pastor ser profissão com carteira assinada, com direito a 13º, férias, vale alimentação e combustível e tudo. Mas para falar mentira, tendo cauterizada a própria consciência. E o que mais esses espíritos enganadores nos dias de Paulo faziam? E o que mais eles traziam pela hipocrisia? Diz aqui no versículo 3 que eles proíbem. Você está vendo que não tem nada a ver com um demônio, um diabo. Tem nada a ver com isso. São homens maus. E o que eles faziam? Proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, chamado jejum evangélico, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, meu amado, a mente tem que ser lavada pelo evangelho. Se tiver a mente cauterizada, a mente não é renovada, não pensa, fica na mesmice, no remendo de pano velho com pano novo, fica uma coxa de retalho, um samba do crioulo doido e não cresce. Você que me ouve esta noite, nesse meu desabafo cristão, você nunca cresceu 20, 30, 40 anos. O culto nunca foi racional, o culto era financeiro. Eles registram as denominações como instituição sem fins lucrativos. Mas não é isso que nós vemos. Ou que nós víamos, porque lá a gente não passa nem na porta. Todas as instituições registradas são instituições com fins lucrativos. Os cultos deles não são racionais. Não apresentam o evangelho, adoração em espírito e em verdade. O fim é lucrativo, vem de venda de CD, venda de livros, vende de tudo, tem de tudo. Vendem almas, vendem igrejas, vendem banco, vendem coxinha, vende tudo. Porque o fim é lucrativo. Mas aquele que fez uma lavagem cerebral em nós, nos mostrou um outro sentido. E com a mente lavada e com os olhos iluminados,
hoje enxergamos o real sentido de ser cristão. Foi o que Paulo explicou em Romanos 12:1, e eu já termino com Romanos 12:1. Olha aí: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, ele é racional, o culto com entendimento. E como ter um culto de entendimento se a mente está engessada? Se a pregação é o samba do crioulo doido, é uma coxa de retalho? Como que um culto pode ser racional se o cérebro está aqui todo cauterizado, está insensível, a palavra não entra, é indolor, não sente a espada do Espírito? Então, é para apresentar a Deus o culto racional. E vem a palavra que eu fecho essa noite: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com a mente renovada, estamos transformados de fé em fé e de glória em glória. E uma vez com a mente renovada, depois da lavagem cerebral feita pela palavra de Cristo, o que aconteceu? Aconteceu que agora você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já não tem mais medo de demônio, o devorador sumiu, estais hoje reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Deixo vocês com esta palavra, para que vocês desfrutem deste lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, conforme Paulo falou para os seus ouvintes, escrevendo a Tito: o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente em nós, que somos eleitos e escolhidos desde antes da fundação do mundo. Desfrute da sua posição em Cristo. Eu vou agora apresentar aqui alguns irmãos que deixaram aqui um abraço. Vou mandar um abraço aqui para o nosso irmão Tiago Matos e família, a família Tiago Matos e família, Salvador, Bahia. Luciano Barbosa, de Itaquitinga, Pernambuco. José Carlos Farias, de Bom Jardim, Pernambuco. Estela Stanislau, de Belo Horizonte. Vivaldo, de Cuiabá. Antônio Marcos Pereira, Ibirité, Minas Gerais. Gilberto Gil, de Interlagos, São Paulo. Eduardo Lima e Jaqueline Lima, do Espírito Santo. Iracema Capanagem, lá no Pará. Gelson da Silva, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Dalva Joalisson Dalvelina e Wagner, de Fortim. Rosemary Filho Gabriel. Giovana Eduardo Ceari, Amazonas. Cleane Souza, Paraúna, Goiás. Alenem Santos, da Vila Velha, Espírito Santo. Fátima e Fernando Palmeira, de Salvador, Bahia. Amado Ferreira, São Francisco do Conde, da Bahia. Michel Martins, Passo do Lumiar, São Luís do Maranhão. Maria Silva Franco da Rocha, de São Paulo. Jurandir Basílio, de Guarujá. Josete Marques, Piracicaba. Janaíne Fonseca, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Mariana Miranda, da Praia do Pipa, de Natal. Clébia Veloso e família, lá em Brasília. José Ferreira Óbidos, de Pará. Sérgio e Mary, de Ananindeua, também no Pará. Não saia daí. É hora de confissão da palavra. A palavra confessada, ela tem um grande galardão. Eu creio no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Todas as coisas cooperam para o teu bem, ainda que os teus olhos não vejam e a tua carne não sinta. Você está sendo conduzido em triunfo e estás vivendo
em perfeita vitória. Este é mais um momento da graça de Deus, onde a confissão do Evangelho ativada na tua boca tem um grande galardão. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. A tua família é bendita. O melhor de Deus está na sua vida, que é o poder do Evangelho manifestado. Paulo pregou aos Efésios no capítulo 3, no versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse, que os teus filhos também são filhos de Deus, porque Deus não tem netos. Descanse em Cristo, porque Ele é poderoso para fazer. Receba o meu abraço, o meu amor não fingido, no amor e na graça de Cristo. Melhor noite a todos. Assim é, porque assim diz o Espírito da graça de Deus. Graça e paz. Até o próximo live.